Depois de anos de brigação entre Batman e Amanda Waller, finalmente, 65 anos no futuro, temos um ultimato da treta. O episódio que fecha isso é o epílogo. Esse episódio fecha com chave de ouro o backstory de uma personagem que passou despercebida na série, considerando o seu nível de importância. Nesse vídeo eu vou narrar não apenas os fatos do episódio epílogo, que aprofunda um pouco mais a história do Terry McGinnis, como Batman, mas também quero construir a cronologia das ações da Amanda Waller na série Liga da Justiça. Meu objetivo é mostrar o quão boa e o quanto essa personagem foi relevante na série, apesar de nunca ter sua trajetória contada em um episódio específico. Mas bem, isso é depois de eu me apresentar, porque para você que não me conhece, eu sou Vitor Moisés e você está no canal Cultura e Sinônimos. Pois bem, as confusões da Amanda Waller na série começam no episódio Ultimato, o 9º episódio da primeira temporada do Liga Sem Limites. Esse é o primeiro episódio que ela dá as caras na série, porque como saberemos mais pra frente, ela esteve por trás de coisas que aparecem no Liga da Justiça clássico. A baixinha é sinistra. Nesse episódio, no primeiro embate dela com o Batman, já temos, talvez, a cena mais icônica da série. O famoso "O meu é maior que o seu". O meu é maior que o seu. Ai, que delícia! Pra você que não se lembra, Amanda Waller aparece metendo panca pra cima do Mano Morcego, já que ela queria levar esse mano chamado Sombra preso. Esse mano e essa galera toda foi feita em laboratório pela Amanda Waller e a sua galerinha treteira. Como eles foram feitos por ela se sentiu no direito de pegar eles de volta, agora que seriam presos. Porém, o nosso Mano Sombra é um cara maneiro e a Liga queria adotar ele pro grupo, pelo menos do tempo que ele estivesse vivo, já que se sabia que em pouco tempo toda essa galera morreria, já que havia um defeito no processo que deu vida a eles. Projeto Cadmus. É tudo que sabem? O resto é implante de memória. Mas quanto tempo vocês ainda têm? Quem sabe? Nessa treta também, já vemos que ela, assim como Batman, está um passinho à frente, já que ela acaba chamando ele de Riquinho, dando a entender que ela já sabe quem ele é. Quem são vocês, moça? Assunto de segurança nacional. E se eu fosse você, eu não investigaria a situação a fundo. Riquinho. Oh my God! Mas encurtando a história, essa foi a primeira batida de frente do Batman, do nosso Mano Morcego com a Amanda Waller. Só que, como todo mundo que entende o mínimo de Batman sabe, ele não gosta de ficar para trás. Já começa uma baguncinha à procura de saber mais sobre quem é a Amanda Waller. Em uma cena que de certa forma fará rima com o início do episódio epílogo, Batman invade a casa protegida da Amanda. Pô, cara, o Mano Morcego até ajuda ela, já que ela não tava achando o roupão dela no cabide após o banho da manhã. Põe a roupa. Temos que conversar. Depois de pronunciar todo o currículo da Braba, ela nem treme em dizer que, se quiser, ela também diz o do nosso Mano Morcego. A mulher tá poucas ideias, não tem como. A mulher tá sinistra. Nossa! Depois de uma trocação franca de quem tem o maior ego, o Batman sai daí. E antes de cortar para outra cena, vemos que ela se conteve muito para não borrar as calças, já que estava tremendo igual Vara Verde, depois que ele meteu o pé. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu.
Ainda nesse episódio, mais pro final, ficamos sabendo, que o Cadmus, a divisão do governo comandada pela Amanda, já estava envolvida na aparição do Apocalipse no episódio de Liga da Justiça clássica, em que o Superman, Lorde da Justiça, lobotomiza o Apocalipse. Como sabemos pela boca desse mano que acabou de ser demitido pela Amanda. Criado de uma amostra do material genético do Superman. Depois, você foi treinado para odiá-lo, ferido várias vezes. Mas não pelo Superman, por Amanda Waller. Basicamente, eles criaram o Apocalipse a partir do sangue do Superman, mas não conseguiram controlar ele. Assim, tentaram mandar para o espaço. Deu errado e ele caiu de volta na Terra. Naquele episódio em que a Liga foi substituída pelos Lords, você deve se lembrar. Ele, como eu já disse, foi lobotomizado pelo Lorde. Então foi acolhido de volta pelo Cadmus, já que viram o potencial que ele esbanjou na luta contra aquele Superman Lorde. Assim, eles mantêm ele preso para quando acontecer qualquer coisa, é só soltar ele como um cachorro que ele vai lá e resolve a parada com o Superman. Mas então, ainda nesse episódio, como eu já disse, esse mano foi demitido. Como maneira de se vingar, ele liberta o Apocalipse para que ele destrua a Amanda Waller e o Cadmus como vingança pela sua demissão. Mas o Apocalipse não tá nem aí para isso, já que a única coisa que existe na sua cabeça é destruir o Superman. O que vai fazer? Seu problema está resolvido. Não, ele não. Se fodeu. Então ele parte direto em direção à ilha que o Superman estava salvando uma galera. Nessa ilha havia um vulcão e além do Superman tinha uma galera lá tentando ajudar a tirar o pessoal. Sabendo que o Apocalipse estava indo para lá e como temiam que ele revelasse algo, o general Eileen, responsável pela parte do Cadmus que cuida do Apocalipse, lança um míssil com kryptonita em direção à ilha, para, nas palavras dele, matar 3 coelhos com uma cajadada só, já que a ilha era um forte foco de narcotráfico. Amanda Waller não sabia dessa opção adotada pelo Eileen e fica pé da cara quando o Batman liga para ela e dá o papo sobre: O míssil vai para San Boqueiro. Se alguém morrer naquela ilha, eu vou atrás de você. Faça o que tem que fazer, eu vou ver o que eu faço. Eileen! Eita porra. A Amanda Waller até tentou resolver essa pica com o Eileen, mas infelizmente, como o míssil não tinha modo de cancelamento, a única opção era intervir no curso dele e impedir a rota de colisão. Entre todas as possibilidades, a única que sobrou foi o Batman ir em direção ao míssil em uma missão praticamente suicida, onde ele se lança da torre a fim de ganhar velocidade para alcançar o míssil. Porém, com o míssil já na mira, ele tenta explodir ele. Mas como tinha um campo magnético, que repelia os ataques, ele se viu obrigado a fazer com que o jato em que ele estava se tornasse um polo negativo, a fim de que o míssil fosse atraído pelo jato. O míssil possui repulsores magnéticos. O único jeito de atingi-lo é com o próprio Javelin. Faça com que o Javelin tenha uma carga oposta. Ele, a partir daí, com o míssil colado ao jato, muda a rota do míssil com a força de voo do jato. Parada até que simples, porque o Mano Morcego é fera, não tem como. Ele consegue resolver isso aí e fica tudo bem. No caso dele, fica todo bem. Todo bem, mas salva a galera e é isso que importa, não é? Nossa, o que aconteceu? Nada sério, só quebrou um braço.
Eu me sinto foda. Ah, e o Super? Bem, ele consegue jogar o Apocalipse no vulcão, que acaba esfriando e deixando ele preso nessa rocha, mandando ele em seguida para a Zona Fantasma. Inclusive, né, um disclaimer aqui, eu vi um cara que estava defendendo, né, com unhas e dentes a visão do Snyder, dizendo que esse Superman, o Superman do Liga da Justiça, também matava seus inimigos, né, citando o Apocalipse como argumento. E eu estava com a memória um pouco apagada e simplesmente não questionei isso porque eu não lembrei, né? Mas, cara, simplesmente ele não mata, cara. Como eu disse, na verdade, ele apenas manda ele para a Zona Fantasma, já que esse é o último recurso do Superman, como ele mesmo disse. É a sua palavra final? Eu só uso isso como último recurso. Vou mandá-lo para outra dimensão. Não será ferido, mas não vai mais ferir ninguém, com certeza. Ah, a Amanda Waller aparece no episódio seguinte, no final. Mas é irrelevante para a história geral que a gente está contando e não acrescenta nada para a narrativa. Então, eu só vou pular, ok? Talvez a próxima participação da Amanda seja a mais controversa nessa bibliografia que estou criando. Na verdade não é, cara. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu até pensei que essa seria a parte mais controversa, mas na verdade não, cara. Nem de longe essa é a parte mais controversa da história da Amanda Waller. Porque, para além de um projeto até que altruísta, né, de como poderiam lutar contra a Liga, no caso de ele se virasse contra a galera do bem, né, ela no final do episódio em que o Superman tretou com o Capitão Marvel, aparece comemorando com o Luthor o plano dele de fazer, né, forçadamente que as pessoas acreditassem que o Superman estava se virando do mal. Para um plano ruim que parecia minimamente bem intencionado, ela também tinha suas doses de FDP. E esse é um desses momentos, né? Avançando mais um pouco nossa história, chegamos talvez no episódio mais complexo de Liga da Justiça Sem Limites. Talvez não da nossa história, mas o mais complexo de Liga da Justiça, onde tudo o que estávamos vendo ser construído explode literalmente em definitivo, com o Lex Luthor se apossando remotamente da torre de vigilância e disparando contra o Cadmus. O objetivo geral, né, do Lex Luthor é bem nublado para mim. Eu não acho que ele queria diretamente levar de arrasta a Amanda, mas ele definitivamente não se importaria nem um pouco caso ela fosse de reforço do Gigante da Colina. Vamos todos cantar de coração. Já que ela, na conversa que eles terão por ligação, dá a entender que ainda está no Cadmus. Mesmo assim, ele dispara a parada. Mas bem, lá ela não estava, já que o Superman, há alguns momentos antes, invadiu o lugar para resgatar o Questão, que tinha sido sequestrado pelo próprio Lex Luthor e sido levado para o Cadmus. E eu sei, para a história que estávamos contando, agora nem faz tanto sentido mencionar tudo isso. Cara, mas é que eu fiquei tão cativado pela narrativa das 2 temporadas de Liga da Justiça Sem Limites. Cara, é difícil só não contar esses detalhes, né? A história é incrível, né? Como eles vão amarrando tudo é absurdo, sabe? Cara, não tem jeito, sabe? É incrível. Mas Amanda Waller está viva e muito P. Porque na visão dela, ela quase foi de arrasta pela mão da Liga. Porque essa parte do plano do Lex Luthor simplesmente não estava, né, no acordo que eles fizeram. Ela então finalmente lançará, né, todo o poder da Cadmus contra a Liga. Que é basicamente, né, a Galateia, a clone da Supergirl, que bem... ficou de fora dessa cronologia, né, dessa saga. Cala a boca! Ela está controlando uma dezena de Ultmen contra a torre. Sim, os Ultmen. Aqueles mesmo da primeira aparição da Amanda na série.
que eles são usados apenas como clones, né, já que eles não têm memória sem nenhum conhecimento geral. Então estão sendo usados apenas como arma, mostrando para nós também o quão cruel é Amanda Waller, já que só esperou eles morrerem para fazer outros clones. Só que em nenhum momento a série se dá esse trabalho de fazer a gente odiar ela por isso. E aqui, só para deixar claro, sou eu dando a cara e mostrando a minha visão sobre, todas as questões geral que ela faz na série. De certa forma, não tenta questionar as ações FDP, fazendo assim, lá no final do arco dela, a gente até pensar que ela só foi feita de boba no rolê, quando na verdade ela sempre foi filha da p*** de qualquer jeito. Voltando na nossa história, em paralelo a Amanda estar preparando um ataque para a Liga, a própria Liga está pensando em uma maneira de como vão provar a sua inocência. Então eles entram em conferência, apenas os membros fundadores que estão na torre. Ali eles decidem basicamente que deveriam se entregar à justiça, acreditando que os outros membros seriam capazes de ajudar a provar a inocência deles. 1 minuto da atenção de vocês. Tem um pronunciamento. Até ficar provado que não somos responsáveis pela tragédia no Novo México, os membros fundadores vão se entregar ao governo dos Estados Unidos. Então eles partem em direção a uma prisão, que eu não sei exatamente qual prisão eles... acho que eu vou para essa prisão aqui e beleza, ok. Não entendi essa parte. Vamos nessa! No caminho, eles ligam para o Batman, que não estava na torre, e para o Flash, que havia saído para resgatar as pessoas que estavam nos arredores e foram prejudicados pela explosão do raio que eles disparou contra o Cadmus. Eles comunicam a eles dois a decisão, que de cara é apoiada pelo Flash. Mas o nosso Mano Morcego... Foi a ideia mais idiota que eu já ouvi. Se for complexo de culpa, limpem seus nomes. Não cruzem os braços na esperança de que alguém faça isso. Pois é, o nosso mano tá poucas ideias, não tem como. Ele até que reagiu melhor do que eu esperava. Agora sim você falou tudo, princesa. Pois é, como nas palavras do próprio Mano Morcego, nós não devemos ficar de braços cruzados, ele resolveu fazer a parte dele. E então, ele parte para bater de frente com a protagonista da nossa saga. Enquanto acontece toda essa treta gigante, assim que a Liga se entrega ao governo, a torre é invadida pela tropa clone comandada pela Galateia. Então rola a treta dos céus, que basicamente dá o nome do episódio, com essa galera invadindo a torre. Mas isso nem vem tanto ao caso agora para nossa saga principal, porque o nosso Mano Morcego acaba de aparecer na nova base do Cadmus para bater de frente com a Amanda. Ele já tira de cena o General Weyland, que tirou pra merda aqui, e agora sim temos finalmente a mudança de paradigma da Amanda Waller na cronologia dos fatos que eu estou narrando. O bom aqui é que os protagonistas são muito inteligentes. O Batman consegue desafiar cada ponto que constrói a narrativa que a Amanda Waller acredita, basicamente ganhando no diálogo e sumindo do jeito clássico. Mesmo desbancada no argumento, a Donna Waller ainda não está convencida, então vai por conta própria analisar a fundo toda a participação do Luthor no projeto Cadmus. E como já era de se esperar, procurando de olho mais aberto, ela achou exatamente o que o Batman queria que ela achasse. Ele me enganou. Eu sabia que ele era uma cobra e deixei ele me morder. Ele tirou cópias recentes de muitas de nossas tecnologias e enviou para LexCorp. Essa vai ser a minha melhor vigarice. No mesmo instante, ela já ordena que a Galateia pare o ataque. Só que eles planejaram tudo para caso a Liga virasse a casaca, menos uma forma eficaz de parar as coisas. E bem, a Galateia não para o ataque e destrói o comunicador, deixando totalmente por conta da galera da torre, se virar com essa treta tremenda.
Nesse ponto aqui é bom contextualizar, né, o que o Lex Luthor verdadeiramente queria, que é basicamente fazer um corpo para ele, no tipo do Amazo, né, super poderoso, para finalmente se tornar imortal, aparentemente o seu maior desejo. E bem, ele tá prestes a fazer isso. Agora só sobrou pro Mano Morcego tentar resolver esse BO. Pelo visto sobrou pra heroína dessa história, não é mesmo? Não, Lex, esse androide pertence ao Cadmus. Vai ter que achar outro canto pra meter o cérebro. Um raio nano desconstrutor. Projeto seu, eu suponho. Rapaz, a Morena tá ignorante. Só que bem, ela não tá com essa panca toda, não é mesmo? E o Lex rapidão coloca ela de fora do jogo. Parece que não vai ser ela que vai salvar o dia, não é mesmo? Até porque o nome do desenho é Liga da Justiça. Você realmente achou que iria me vencer sozinha, minha cara? Sabe que eu achei. Mas por via das dúvidas, caso não pudesse. Tadã! Pois é, aí foi treta pra cacete. Mas não é pra isso que estamos aqui, não é mesmo? Só caso vocês queiram ver algo como a história do Lex Luthor ao longo das séries do DCAU, já deixa outras sugestões de trajetória completa, né? Por exemplo, o da Mulher Gavião daria uma ótima história. Pois bem, estamos caminhando para o final dessa história. Mas antes de partir para o final geral, que passa no futuro, vamos só citar a rápida participação da Amanda Waller no episódio Ato Patriótico. A Liga da Justiça ainda é a única ameaça à segurança global. Eu pensava assim também, mas lembre-se, dizíamos o mesmo dos soviéticos. O inimigo nunca é tão mau quanto imaginamos. E essa é a visão final da Amanda Waller sobre a Liga da Justiça. Ela bateu de frente, talvez, com o membro mais poderoso e deu um bom embate. E eu tô falando, obviamente, do Batman. E essa foi a última participação dela na cronologia principal da Liga da Justiça. Mas no último episódio da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites, a série nos leva para mais de 60 anos no futuro, onde o Terry, né, o Batman do futuro, está invadindo a casa da velha Amanda Waller em busca de algumas respostas. Pois é, o Terry está aí porque acabou de descobrir que ele é filho do Bruce Wayne. Ele quer tentar entender como o Bruce fez isso. Afinal, ele tinha um pai que nunca teve dúvida de ser pai dele. Meu pai não foi um super-herói. Ele não salvou o mundo do Armagedon de 2009. Ele nunca ficou cara a cara com o Senhor Frio, mas foi um homem bom mesmo assim. Tudo que eu vivi com o meu pai não passou de mais uma mentira. Mais uma entre tantas outras que você contou pra mim. Quero dizer que acabo de descobrir que o Warren McGuinness não é meu pai. Você é. Por lá, ele é surpreendido pela Amanda, que sabe exatamente quem ele é e o porquê ele tá aí. E convida, né, o nosso novo Mano Morcego a escutar uma história. Deixe-me contar uma historinha. Foi há muito tempo. Ela conta sobre vários acontecimentos que teve com Bruce Wayne como Batman, como a vez em que ele invadiu a casa dela. Aquela vez mesmo que eu narrei no começo da história. Ela conta essas e mais um monte de história do passado deles, até chegar em uma inédita para nós telespectadores, que essa sim a série vai nos mostrar. Essa história, para mim, né, se passa pouco tempo após os eventos do Lex querendo meter o louco no final da segunda temporada, onde, nas palavras da própria Amanda, né, a Liga está arrumando as últimas bagunças feitas por ela no Cadmus. A Liga da Justiça estava limpando uma das minhas antigas bagunças. Pô, cara, de novo, cara! Basicamente, ela pegou a última integrante, né, da Gangue das Cartas, a As, que nas suas primeiras aparições apenas mexia com a mente das pessoas, mas agora tinha desenvolvido
um poder de telecinese, capaz de alterar a realidade. Como eu disse, né? A Amanda pegou a As e treinou ela, ainda no plano de usar contra a Liga. Na hora de fechar esse projeto, obviamente havia muita ponta solta. Entre eles, a As e a sua galera, feita a partir do seu poder. Essa tropa começou a fazer uma baguncinha e estava lutando contra a Liga. Ela basicamente distorceu a realidade e fez essa parada aqui. No meio da treta que ocorria, Amanda apareceu com mais um BO, pois basicamente a As estava prestes a morrer. E caso ocorresse isso, sem ela desfazer todo aquele lugar, ficaria assim. Então ela diz que alguém precisa churrasquear a As para que tudo volte ao normal. Quem pega esse BO? Isso mesmo, o Batman. O único cara que não churrascaria ninguém. Basicamente, apenas o Mano Morcego resolveu essa treta, sem fazer isso, já que tudo que a As queria era não ficar sozinha nas suas horas finais. Pô, cara, na hora que a gente tá assistindo essa cena, a gente acha ela linda demais. O Batman saindo com ela nas mãos, pô, isso cara, é incrível, sabe? E bem, basicamente esse foi, pelo que eu entendi, o último indício para Amanda de que o Batman não era, né, um inimigo ou uma pessoa ruim. Porém, como ela explica, passou alguns anos e nosso Mano já não estava mais tão bom nisso como deveria. Foi aí que ela percebeu de que chegaria um momento em que o Batman ia morrer. Nisso, ela pensa: quando isso ocorrer, o que será do mundo sem ele? Aí sim temos talvez o retcon mais odiado pela galera. É complicado. Porque basicamente a Waller decidiu fazer um clone do Batman. De certa forma, né, mudando toda a origem que já tinha sido construída no Batman do futuro, que vem antes dessa série, né? Então eles fizeram um retcon que a galera não gosta muito, criticam bastante, né? Isso me faz responder a pergunta da descrição desse vídeo. Sem dúvida, Amanda Waller é uma vilã. Mesmo depois de todos os seus serviços darem problema no final e só fazer esses clones sofrerem ou morrerem nos piores casos, ela decide fazer isso de novo. Pois é, isso ela não aprendeu em pelo menos 30 anos de serviço, que no final de tudo vai dar errado. A gente não sabe o que aconteceu com o Batman do futuro, porque a gente só não sabe o final da vida dele. Pois bem, e foi assim que o Batman do futuro surgiu, um clone feito pela Amanda Waller, onde ela basicamente escolheu um casal e fez com que o homem, né, tomasse uma vacina que modificaria o seu DNA e fez o sangue dele mudar para que os filhos dele não fossem filhos deles de sangue. Pois é, tão bem motivada assim ou não, Amanda Waller foi capaz de muitas coisas nesse universo. E essa foi mais uma delas. Mas e aí, lembrava da trajetória dessa personagem tão bem assim? De como é feita de altos e baixos a vida dela? E o quanto ela, em prol de fazer o que ela mesma acha certo, ela é capaz de fazer errado? Pois é, eu quase posso apostar que você não se lembra. Porque se você não assistiu recentemente a série, isso passa despercebido ao longo de mais de 10 episódios com participação direta ou não dela. Pô, cara, desculpa tá terminando esse vídeo de uma maneira meio brusca, né? É que eu tô usando o limite de memória do meu celular. Cara, tem quase 1 hora de vídeo gravado. Então, olha a timeline desse vídeo, o trabalho que eu vou ter pra editar e cortar parada errada que eu falei. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você tem que ver que não tá fácil fazer esse vídeo. Se você reparar bem, dava pra ver as paradas no fundo, tá ligado? Porque tava de dia na hora que eu comecei a gravar e a parada, tipo assim, simplesmente já escureceu e eu tô aqui apenas com a luz do carro e um celular aqui com a luz metendo na minha cara aqui. Ih, não ficou legal isso aí não, tá? Então, considere se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo pra apoiar, porque deu um trabalho. Eu ainda não comecei a editar e eu já tô chorando, porque eu vou ter que editar esse vídeo. Então, considere apoiar o canal,
curte, comenta e, cara, toda essa bagunça que você tá acostumado a escutar. Você sabe o que fazer para ajudar, não sabe? Então, faça, por favor. Se possível, assista, né, esse vídeo aqui, onde eu lembro exclusivamente do último episódio de Liga da Justiça Sem Limites. Te vejo lá.